A voz do anjo sussurrou no meu... Bem-vindo, meus irmãos e minhas irmãs, para o 8º dia da nossa novena de Natal. Esse caminho que estamos percorrendo juntos para preparar o nosso coração, para fazer o nosso coração manjedoura para acolher o menino que vem. O tema proposto para esse 8º encontro é permanecer na minha palavra. Irmãos e irmãs, aproxima-se a celebração do Natal, é a festa da nossa salvação. E Natal é a celebração do amor de Deus por nós. Em Jesus realiza-se a nossa esperança, o Deus que é conosco e nada poderá nos separar do seu amor. Agradecidos e alegres, iniciamos o nosso encontro. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito e louvado seja o Pai eterno pela sua palavra que cria o universo, salva a humanidade e faz nova todas as coisas. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que vindo ao mundo caminha conosco, explica-nos as Escrituras e faz arder nossos corações quando fala do amor do Pai e da vida eterna. A palavra de Jesus é a luz que ilumina e dá sentido aos acontecimentos da nossa vida. Bendito e louvado seja o Espírito Santo, que falou por meio dos profetas e hoje fala aos nossos corações, para fazer-nos conhecer a verdade e produzir frutos para a glória do Pai e bem dos irmãos. Pelo Espírito Santo que habita em nossos corações, conhecemos a verdade e podemos dizer que Jesus é o Senhor. Minha Chica era analfabeta, pois não aprendeu a ler nem escrever. Desejava somente ler as Sagradas Escrituras, mas alguém as lia para ela e a fazia feliz. Compôs uma novena, Nossa Senhora da Conceição, e em sua honra construiu uma capela ao lado da sua casa. Ali venerava uma pequena imagem de Nossa Senhora, que era de sua mãe, e rezava piedosamente para todos aqueles que a ela se recomendavam. Essa imagem ainda hoje se encontra na sala da casinha onde ela viveu, sobre o altar da antiga capela. O apóstolo Paulo ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para formar e educar o nosso coração, a fim de que sejamos de Deus, preparados para toda boa obra. A palavra de Deus nos comunica a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. A palavra que nós vamos ler hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 21 ao 24. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Quem conserva e guarda meus mandamentos, este me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Diz-lhe Judas, não Iscariotes, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus lhe respondeu, se alguém me ama, cumprirá minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos a ele e nele habitaremos. Quem não me ama, não cumpre minhas palavras, e a palavra que ouvistes de mim não é minha, mas do Pai que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse 8º dia nós somos chamados a meditar. Nesse 8º dia que traz como tema para nós, permanecer na minha palavra. Junto com esse Evangelho de João, nós somos chamados também a pensar no nascimento de Jesus, que se fez carne e veio habitar no meio de nós, naquela manjedoura em Belém, mas que hoje quer habitar na manjedoura do meu e do seu coração. E para isso ele pede, permanecer na minha palavra. A novena de hoje traz para nós, no Verbo na Vida, o exemplo da Minha Chica, que lindamente era muito devota a Nossa Senhora e também gostava muito de ouvir as Sagradas Escrituras. Ela era analfabeta, não sabia ler, mas isso não a impediu de se alimentar da palavra. E era por isso que ela era tão querida. Ela era uma grande conselheira que, inclusive, grandes políticos do mundo inteiro, né, do país inteiro, iam até ela para poder pedir aconselhamento. Imagina grandes políticos em altos cargos indo até ela, numa cidade de Baependi, em Minas Gerais, para poder se aconselhar com ela. Não porque ela tivesse mais sabedoria intelectual,
mas ela tinha sabedoria como fruto do Espírito Santo, como dom do Espírito Santo na sua vida. Mas por quê? Porque a sabedoria dela vinha da palavra de Deus. Ela era alimentada pela palavra de Deus e ela tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Então, junto com Nossa Senhora, junto com as Sagradas Escrituras, o seu coração permitia com que ela andasse sempre em sintonia com Jesus. Nesse 8º dia da novena, também somos chamados a permanecer na palavra de Deus. Também somos chamados a comungar dessa palavra para que ela seja viva e eficaz no nosso coração. Somente a palavra que é lida, meditada e ruminada pode produzir frutos em nós. Quando nós arrumamos e preparamos a nossa casa, quando nós preparamos a nossa árvore de Natal, tudo tem para nós um significado. Nada é mero objeto de enfeite, não são enfeites natalinos, mas tudo traz um significado. Como nós já falamos algumas vezes aqui, a árvore que traz o sentido da vida, somos chamados a permanecer na seiva que é Cristo. A luz, quando esperamos ansiosamente, preparamos o nosso coração, vivemos em vigilância para a luz que vem habitar no meio de nós, que vem romper a escuridão. E também as bolas que vêm falar para nós sobre os frutos do Espírito Santo, a Sagrada Família de Nazaré, a Casa de Belém. Então, que hoje a gente possa refletir como que eu tenho preparado o meu coração. Tenho enfeitado mais a minha casa, os ambientes da minha casa, preparado somente adornos externos, ou eu tenho preparado também o meu coração para que nele Jesus possa habitar e fazer morada? Tenho sido um pouco de Maria, tenho dado o meu sim para que Jesus possa fazer morada em mim. Tenho promovido na vida do meu marido uma reflexão para que ele seja um José, também na vida da nossa casa. Tenho educado os meus filhos para que eles sejam um espelho de Jesus, aonde quer que eles estejam, por onde quer que eles andem. Tenho trazido o sentido do advento também para o meu lar. Então, essa passagem de hoje nos traz isso. Uma das práticas do advento é para que a gente possa vigiar, para que a gente possa nos preparar, para que a gente possa gerar esperança para a vinda de Jesus. E uma delas, que lindamente nos é proposta, é ler a palavra. Você tem lido a palavra de Deus nesse período de preparação? Deixo aqui uma sugestão para você, para que você possa abrir a Bíblia, para que você possa ler as passagens pertinentes a esse tempo do advento, para que você possa contar um pouco da história de Jesus para a sua família, que não é apenas um fato que é contado, que ficou no passado, mas que se perpetua até os dias de hoje. Deus é conosco, Ele está no meio de nós, e é essa fé que nós temos que não só professar, mas que nós temos que vivê-la. A liturgia da igreja também irá toda preparada para esse tempo. Estamos vivendo um tempo em que omitimos o glória. Você já parou para se perguntar por que o glória é omitido na Santa Missa? Por que nós não cantamos o glória para que nós possamos cantar ainda com mais emoção, com mais vibração, para que nós possamos, na noite de Natal, em que Jesus vem habitar no meio de nós, possamos entoar um cântico de exultação, dizendo: o verbo de Deus se fez carne e veio habitar no meio de nós. Então, que nessa reflexão de hoje, nós possamos pedir a Deus a graça de amar a sua palavra, possamos pedir a Deus essa intimidade com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus permaneça em nós. E ele falou: aquele que lê a minha palavra me conhece, conhece o Pai. Então nós precisamos conhecer mais desse Deus. Nós temos o hábito de falar muito com Deus, mas não temos o hábito de escutar. Como que nós podemos escutar a Cristo? A começar lendo as Sagradas Escrituras. Que você hoje possa pensar nisso. Eu tenho dedicado um tempo da minha vida para ler as Sagradas Escrituras. Tenho parado para ouvir o que Deus tem para me dizer. As promessas contidas no Antigo Testamento que se cumprem, que se cumpriram, que também se cumprem no meio de nós. E que juntos, meus irmãos e minhas irmãs, no dia de hoje, nós possamos dizer: Senhor, faz-me digna de ser merecedora do cumprimento das suas promessas. Amém.
Toda a criação bendiz e louva o Senhor. A criação é a voz de Deus que nos chama para reconhecer que Ele é o Criador e o único Deus. Quando contemplamos as maravilhas que Deus fez e ainda faz por nós, o nosso coração se alegra e ama o Senhor. Os céus e a terra e toda a criação narram a glória de Deus. O Deus que se comunica através da criação falou com seu povo por meio dos profetas. Ele ensinou os seus caminhos através da lei que expressa a sua vontade e nos educa para a liberdade. A palavra vivida como experiência de amor entre Deus e seu povo foi escrita e chegou até nós na Bíblia Sagrada para alimentar a nossa fé. A palavra revela quem é Deus, nos ensina a fazer a sua vontade, nos exorta à conversão e orienta a nossa vida para a eternidade. Recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações, e somente ela é capaz de salvar as nossas vidas. Na plenitude dos tempos, o Pai falou conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quando ouvimos Jesus, ouvimos o ensinamento do Pai, pois ele fala o que ouviu do Pai. Quando ouvimos e guardamos a palavra de Jesus, permanecemos nele e ele permanece em nós. E quando ouvimos a palavra, somos guardados pela palavra para não nos desviarmos do caminho da verdade e da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. A preparação para celebrar o Natal nos exorta a levar a sério a palavra de Deus. Não podemos ser só ouvintes, é preciso pôr a palavra em prática, se queremos entrar na vida eterna. A palavra é luz que ilumina nossa consciência e o nosso coração para decidir fazer as obras de Jesus. Todo aquele que ouve a palavra e faz a vontade do Pai será salvo. O universo é sustentado pelo poder da palavra de Deus e nossa missão é transmitir o que ouvimos e dar testemunho de que vimos a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo para anunciar o Evangelho e formar comunidades de homens e mulheres reconciliados, a serviço da vida e construtores da paz. Perseverar na palavra é crescer e viver em comunidade. Vamos colocar o verbo em ação em nossa vida por meio de encontros permanentes para ouvir e refletir a palavra. Talvez possamos nos reunir em outros momentos do ano para rezar e caminhar juntos, e aqui eu deixo um convite para você. Eu tenho 2 grupos de WhatsApp no qual nós lemos a palavra diariamente. Nesse grupo a gente não só medita a palavra, mas colocamos ali também como que aquela leitura daquele dia pode ser importante para o meu dia a dia. O que a palavra de Deus traz para que eu possa aplicar no meu dia a dia? Então, você é convidado também a participar, caso você queira. Sinaliza, deixa seu quero aí nos comentários, que vai ser uma alegria ter você nesse grupo. Outro momento que estamos vivendo também na comunidade Sendo Mulher em Deus, estamos colocando lá propósitos para cada dia do Advento, e lá é lançada uma leitura bíblica e uma boa ação. Então, que você também possa estar vivendo esse tempo, né, com toda a profundidade, espiritualidade pertencente a ele. Caso você não faça parte do grupo e queira participar, deixe o seu nome, o seu telefone, que será uma alegria ter você conosco. Agora vamos para as nossas preces. Também deixe nos comentários seus pedidos, deixe no comentário as suas intenções, que vamos nos unir a elas durante esse período de novena. Jesus, palavra eterna do Pai, nos ensinou o valor e a necessidade da oração. Confiantes, apresentemos as nossas preces. Jesus, palavra eterna do Pai, intercedei por nós. Peçamos por nossas famílias, peçamos para que na nossa família se gere dentro dela o cultivo e o amor pela palavra de Deus, para que juntos possamos ler, meditar e compreender a palavra de Deus e fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Jesus, palavra eterna do Pai, intercedei por nossas famílias. Peçamos pela igreja, conduzida e iluminada pelo Espírito Santo, para que anuncie a palavra com ardor, se coloque sempre a serviço, gerando vida e paz. Rezemos. Jesus, palavra eterna do Pai, intercedei pela igreja. Peçamos pelos governantes, políticos, os que exercem o poder como serviço ao povo. Peçamos pela justiça. Jesus, palavra eterna do Pai, intercedei pelos homens e mulheres que governam as nações.
pelos grupos de novena do Natal em família reunidos em todo o Brasil, para que sejam abençoados, preservem na fé e na oração e cresçam no amor à palavra. Jesus, palavra eterna do Pai, intercedei por todas as pessoas que participam do Natal em família. Queremos permanecer com Jesus através da palavra e da oração, obedientes a Jesus, com muito amor, com muita confiança. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora ouviu e guardou a palavra. Em Maria a palavra se fez carne para ser a luz da vida. A exemplo de Nossa Senhora, queremos dizer todos os dias: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim o que for da tua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos para a bênção da casa, fazer a aspersão da sua casa. Caso você tenha, a sua Bíblia, que você possa abrir a sua Bíblia, colocar, no centro da sua casa, colocar junto ao presépio, colocar na sala. Não se esqueça de, na véspera de Natal, que você reunir a sua família, ler uma passagem bíblica, como é importante, ler uma passagem que vem falar do nascimento de Jesus, desse Jesus que veio habitar no meio de nós. Que a palavra seja o centro da sua casa. Então, que quando você hoje for abençoar e aspergir água benta na sua casa, que você possa também pedir pela graça da sua família ser alimentada pela palavra de Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São José, o Senhor nos abençoe e nos guarde com saúde, alegria e paz. Estivemos e continuaremos sempre reunidos em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a sua presença, a sua participação, a sua perseverança. Quero te convidar a se inscrever no canal da Patrícia Zaia, também enviar esse vídeo a algum amigo, familiar, alguém que você acha que gostaria de ouvir e de estar participando e dizer que juntos podemos levar, difundir e propagar cada vez mais a palavra de Deus. Deus abençoe. E até amanhã para o nosso último dia da novena.